Pai. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti, e nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti, aleluia. E nada vai roubar sua glória, e nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti, e tudo volta pra ti. E nada vai roubar tua glória, e nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti. Sim, Senhor, nada vai roubar a tua glória, Senhor. Nada vai roubar sua glória, porque a tua glória sempre foi e sempre será tua, Pai. Somos aquele, Pai, que vamos nos render diante de ti sempre, Pai. Porque para ti são todas as coisas. Por ti são todas as coisas, Senhor. Para ti são todas as coisas, Pai. A nossa vida é tua, Pai. Nosso coração é teu, a nossa alma é tua, Pai. Nós te rendemos graças, Pai amado, por esse tempo, por essa vida que o Senhor nos proporcionou em ti, Pai. Não há um lugar melhor de estar, Senhor. Não há um lugar melhor de vivermos, se não é na tua presença, se não é diante do teu trono, se não é diante da graça de Deus. Não há lugar melhor de estar, Senhor. Rabacandere bramachederes. Oh, Pai, obrigado pelo privilégio de levar a tua presença e podermos ser chamados de filho, Pai. Não apenas servos, mas filhos, amigos de Deus. Te entregamos o nosso louvor, Pai. Te entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, e continua ministrando ao nosso coração, Pai. Por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito, em nome de Jesus. Você pode ir sentando. Glória a Deus. Obrigado aos irmãos da música. Glória a Deus. Vocês estão bem? Hoje eu estou fazendo o cruzamento e correndo para cabecear. Boa noite a todos. Mais uma vez eu quero agradecer a presença dos visitantes, né, de primeira viagem aí. Vendo aqui, mais um familiar aqui. Sejam muito bem-vindos. Eu sempre vou dizer que só vou saber se gostou se retornar outras vezes, né? Então, fiquem à vontade, aqui é a casa de vocês também. Hoje a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor, mas antes disso, irmão, eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, em Romanos capítulo 5. Eu não sei quem foi que raptou a minha mochila que estava ali, mas dentro da minha mochila, acho que está lá no... Foi. Chegar em casa eu converso com ela. Tem um fone, uma caixinha branca, acho que levaram a mochila lá. Pode pegar só a caixinha branca, por favor. Minha esposa veio aqui, mas ela teve que ir trabalhar, por isso ela está ausente. Amém? Eu queria só compartilhar algo lá da escola. Romanos capítulo 5, todo mundo encontrou. Se você não encontrou, não trouxe Bíblia, a gente tem a nossa Bíblia aqui na tela. A versão que nós utilizamos aqui é a ACF 2011, é uma versão segura, né? Foi uma versão que o nosso querido e amado pastor Cleiton, acredito que ele deve estar nos ouvindo, nos instruiu a utilizarmos, amém? Existem muitas versões que às vezes elas facilitam de certa forma a leitura, mas elas excluem algumas coisas, né? Minha querida, muito obrigado. Gente, deixa eu compartilhar algo aqui. Isso aqui é um fone de ouvido, antes de entrarmos na palavra, que foi nos dado lá na escola de ministros,
para que cada aluno recebeu 3 fones desse aqui. Para a gente vender e arrecadar algum valor, para a gente fazer a nossa formatura, né? Eu acho isso muito louvável. Não é qualquer fone, esse fone é um fone de qualidade, certo? Não é desse que a gente compra de R$20 da Shopee, não, irmão. Eu comprei alguns da Shopee, comprei uma vez de R$20, não prestou, não. Aí eu vou comprar mais um. Aí comprei outro de R$20, não prestou. Eu comprei o terceiro, aumentou um pouquinho mais, R$30, mas também não. Mas esse aqui é de qualidade, ele veio, acho que está dando uma microfone aí. Ele veio personalizado com o nome Fé em inglês. Ele tem um selozinho da Anatel. Se você pegar nele, você vai ver que ele é de qualidade, sem nem um selozinho dele aqui, premium. E para o que a gente está fazendo, irmão, lá na escola, o que a gente está pedindo nesse fone não tem valor, não. Amém? A gente quer só alcançar o nosso alvo, quer fazer a nossa formatura. A gente está encerrando agora o primeiro semestre da nossa escola. Estamos caminhando para ser formado. Nós temos 3 pessoas, na verdade 4, né? O pastor César, que está em Itapipoca, tem o Cleito ali, tem aqui o Levi e tem a minha pessoa. Nós estamos lá na escola concluindo. Cada um recebeu 3 desse aqui. Se você quiser abençoar a nossa vida, pegar um desses aqui, talvez você ache caro, mas não é. A gente está dando ele por R$100. Vixe, mamãe, eu compro na Shopee de 50, de 30, mas se você for comprar de 30 da Shopee, não vai ser igual a esse. Talvez você vai ter o mesmo prejuízo que eu tive. Então, e não é a questão de valor, é a questão de você abençoar as pessoas que estão estudando nessa escola, tá bom? Então, se você quiser, eu ainda tenho 2. Eu fiquei com um para mim. O Cleito tem um. O Levi tem quantos, Levi? Só um? Tem os 3? E aí você pode pegar, com quem você pegar, você pode firmar com ele o dia que você pode dar, tendo isso em mente, meu, que não é o que você está levando, é o que você está abençoando, a pessoa que você vai estar abençoando, tá bom? Então, eu tenho 2 ainda, quem quiser pegar comigo, abençoar, você diz o dia que você pode dar. Não estou fazendo na casa de Deus de mercado, não, amém, irmão? Estou só compartilhando algo que eu acho que é saudável. Mas sem mais delongas, Romanos no capítulo 5, no verso 12, irmão. Nós vamos já estar um momento de ceia. Eu acho que eu tenho que voltar para as aulas de canto, viu, antes? Romanos 5, 12, diz assim, ó. Assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e a morte por intermédio do pecado, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Antes da lei de Moisés ser dada, o pecado já existia no mundo. Porém, como não havia lei, o pecado não era levado em conta. No entanto, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte teve poder, mesmo sobre aqueles que não pecaram, como Adão pecou, quando desobedeceu à ordem de Deus. Adão era um modelo daquele que havia de vir. O pecado não se compara com a oferta gratuita de Deus. Pelo pecado de um homem, muitas pessoas morreram. Pela graça de um homem, Jesus Cristo, muitas pessoas receberam em abundância a graça de Deus e a sua salvação. Amém? Pai, eu te dou graças, Senhor, por essa porção que foi lida aqui agora, da Tua palavra. E eu oro mesmo, Pai, para que Teu Espírito, Ele venha conduzir a ministração. Eu me disponibilizo para a unção do Teu Espírito, Pai, que o Senhor possa me usar como o Senhor quiser, apesar de mim. Espírito de sabedoria e de revelação seja concedido no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Eu declaro mentes cativas à obediência de Cristo. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo essa carta, a intenção dele realmente era trazer a revelação para aquele povo que queria viver debaixo de um jugo de regras, de leis, né? Uma vez que Jesus vem, irmãos, e morre na cruz para nos salvar, e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, não há mais uma necessidade de cumprir aquilo que o Antigo Testamento colocava para o seu povo. Estão comigo?
Então, Jesus, ele é o cumprimento de toda a lei. Nele se cumpriu toda a lei. Então, é interessante que o apóstolo Paulo, antes de converter, ele era um perseguidor, ele era um cara que defendia a lei, agora que ele está indo contra, no sentido de trazer o ensinamento de que a forma que eles queriam viver não era correta. Então, ele vai usar aqui a figura de Adão, né, que foi o primeiro homem que Deus criou, e Deus não criou o homem para cair. Você sabe disso? Tem algumas pessoas por aí ministrando, dizendo que Deus fez um projeto lá. Não, eu quero que ele domine até aqui, mas quando chegar bem aqui, eu quero que ele caia, e depois eu vou levar. Não, o plano original de Deus não era o homem cair e pecar, não. O plano de Deus era o homem cultivar aquele jardim, e aquele homem, ao longo do tempo, né, ia se estender à humanidade e ia chegar até nós, de forma saudável, sem nunca ter provado do pecado. Mas como ele desobedeceu a Deus, né, houve um juízo imediato sobre a vida dele ali. Depois você pode ler lá o livro de Gênesis. Eu sempre, quando eu vou aconselhar alguém a ler a Bíblia, às vezes as pessoas, eu quero ler logo o Apocalipse, porque eu quero ver o final. Não, irmão, tu nem vai entender se tu for começar a ler o livro de Apocalipse sem ter uma base da palavra, tu vai ficar mais confuso ainda. Então, eu sempre digo, meu irmão, leia lá os 3 primeiros capítulos de Gênesis, né, para você entender a criação, o homem dominando e o homem caindo. É interessante você saber isso. Depois você vai lá para o Evangelho, lê lá João, depois volta para Mateus, lê o Novo Testamento, que você vai ter uma compreensão melhor. Então, o apóstolo Paulo estava trazendo para esses irmãos que estavam em Roma esse entendimento, né, que assim como o pecado entrou no mundo por um homem, né, por um homem também, o homem foi resgatado. Estão comigo? O homem foi resgatado por meio do sacrifício de Cristo. E nós não somos mais, nós que somos verbianos da igreja, Verbo da Vida, ou que fez o rema, ou que é da palavra da fé, nós já temos essa consciência dentro de nós de que nós não somos mais pecadores. Se você ainda se considera assim, eu quero orar por você hoje, você vai sair daqui remido. Porque já foi feita há mais de 2000 anos atrás. Essa redenção, essa remissão de pecados, já foi feito no sangue de Cristo. Eu sei, irmão, que ainda é possível que nós cometamos erros, nós não estamos isentos, não. Jesus venceu a morte e o inferno, Jesus venceu o pecado. Mas é interessante que mesmo esses adversários, estando vencidos, eles ainda estão atuando. Concorda comigo? O diabo foi vencido. Já existe uma condenação eterna para ele. Vai chegar um dia que ele vai estar preso. Definitivamente. Mas até lá ele continua agindo, irmão. Sabendo que é um derrotado, sabendo que é um vencido, sabendo qual é o futuro dele, mas ele continua agindo. Continua tentando arrastar pessoas para o inferno, continua querendo tentar tirar as pessoas da igreja, continua fazendo esse tipo de comportamento, de atitude. Mas eles já são vencidos. Da mesma forma é o pecado. Jesus já venceu o pecado, irmão. Mas ele continua ainda tentando atuar na vida das pessoas. Sabe, nós não temos mais razões para andar segundo a inclinação da nossa carne, que dá para a morte. A inclinação do Espírito dá para a vida e paz, mas a inclinação da carne dá para a morte. Então o apóstolo Paulo estava tentando trazer essa revelação para aquele povo. Ele diz, olha, portanto, assim como o pecado entrou por um homem no mundo e pelo pecado a morte, o que é que o pecado gera na vida das pessoas, irmão? O que é que traz? Qual é a consequência do pecado? Qual é o salário do pecado? O próprio Paulo vai falar isso mais na frente, que o salário do pecado é a morte. Mas quando a Bíblia fala, ou o apóstolo Paulo está falando sobre essa morte aqui, ele não está falando de uma morte física imediata. No texto, quando você vai ler, em Gênesis, você não vai ver Adão caindo para trás durinho, quando ele come daquele fruto que Deus disse que não comesse. Estão comigo? Ele continuou vivendo, ele teve percepções que ele não tinha antes. Ele percebeu que estava nu, ele sentiu vergonha, ele teve medo, ele entendeu que ele tinha feito uma coisa errada, mas ele continuou ali, um morto-vivo. Espiritualmente falando, quando uma pessoa peca, ela morre.
E lógico que, consequentemente, ao longo do tempo, se você continuar insistindo em viver longe de Deus, viver afastado de Deus, é certo, irmão, que você vai também trazer para você, atrair para você uma morte física. Porque quando nós estamos longe da aliança de Deus, nós estamos desprotegidos, irmão. Você não pode cobrar uma proteção de Deus quando você não tem uma aliança com Ele. Não tem como você cobrar de Deus. Ainda que tenha pessoas que façam isso. Tem pessoas que querem colocar Deus na parede, tem pessoas que querem exigir de Deus, mas, meu irmão, se tu for ver a vida, não faz nada para agradar a Deus. Eu sei que não é pelo que a gente faz, nada do que nós fizermos vai, sabe, atrair Deus no sentido de te justificar de alguma coisa. Aquilo que tu faz, as tuas obras, elas vão ter um resultado no dia que tu estiver diante do Senhor, do tribunal de Cristo, que você vai ser galardoado, e tudo que você fez aqui, aí você vai ser recompensado. Mas o que a gente faz não vai, meu irmão, persuadir a Deus em nada. Então, o pecado, ele sempre vai trazer morte e separação do homem com Deus. Mas glória a Deus por causa do Senhor Jesus Cristo, que Ele trouxe vida para os homens. Ele ressuscitou os homens, trouxe de volta a comunhão. Ele reconciliou o homem novamente com Deus. É como se fosse trazer de volta o plano original. Viver na presença de Deus, irmão, ter o Espírito Santo em nós é viver no jardim de Deus. Onde não há mácula, onde não há mancha, onde não há pecado. Nós estamos rodeados de coisas que nos tentam e tentam nos arrastar para pecar contra Deus. Mas se nós tivermos esse entendimento dentro de nós, irmão, de que o pecado já foi vencido e que ele não tem força contra as nossas vidas, vai ser só uma tentação. Amém? O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 13 o seguinte, ó, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não era imputado não havendo lei. O que é que ele está querendo dizer? Que antes da lei, o pecado, ainda que ele tivesse existindo na vida do homem, ele não era relevante, digamos assim, no sentido de entendimento. Claro que é relevante para que o pecado sempre vai ter assim, um peso na vida do ser humano. Mas não existia um conhecimento a respeito do pecado, então, entre aspas, ele não era levado em conta, não era imputado. Mas quando Deus estabeleceu a lei através de Moisés, aí o homem começou a ter o entendimento de que coisas que ele fazia eram transgressões e que afetavam diretamente o relacionamento dele com Deus. Ainda que essa lei, irmão, não fosse suficiente para justificar o homem diante de Deus, a lei era como se fosse um freio para tentar minimizar as tuas ações pecaminosas, mas jamais era capaz de te justificar diante de Deus. Então, quando a lei foi estabelecida, é como se as escamas dos olhos dos homens fossem entender, rapaz, nós estamos pecando. Antes da lei, o pecado estava, mas era como se fosse um tempo de ignorância. Mas quando a lei é estabelecida, o apóstolo Paulo está dizendo, porque até a lei, ou seja, Moisés, o Antigo Testamento, estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei, ou seja, não tinha conhecimento. É como se eu chegasse aqui fora, estacionasse o carro ali não tem nenhuma placa dizendo que é proibido estacionar. Posso estacionar de boa lá. Agora, a partir do momento em que é colocado uma placa ali naquele lugar, dizendo proibido estacionar, e eu estou estacionando, o que é que eu estou fazendo? Estou transgredindo. Está ali um aviso dizendo. Foi trazido para mim ali uma clareza, trouxeram para mim ali uma informação de que eu não posso mais colocar o carro ali. Se eu posso até colocar, mas eu sabendo que eu vou ser penalizado. Estão comigo? Então, a lei era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava falando. Mas no versículo 14 ele vai dizer, no entanto, a morte reinou desde Adão, do início da queda, até Moisés, até a lei, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Qual foi a transgressão de Adão? Desobediência. Não existia nada, irmão. Não existia adultério, não existia cobiça, não existia, o que mais? Ninguém roubava, ninguém mentia, ninguém fazia nada, era um ambiente perfeito, era uma pessoa perfeita. Irmão,
às vezes, eu entro em debates com algumas pessoas, porque as pessoas querem enfiar a garganta abaixo da gente, de que foi um plano de Deus fazer o homem pecar. E eu digo para você, não foi, irmão. Não foi o plano de Deus fazer o homem pecar. Se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver que não foi. Deus não disse que era um plano dele original fazer com que ele caísse. Deus deu uma ordem para aquele homem, eu sempre falo isso, ele ordenou aquele homem para não fazer aquilo, e ele fez. Cara, o homem era perfeito. Era um boneco de areia que ele formou ali, sem vida. Ele olhou para aquele boneco, soprou naquele boneco, o boneco teve vida. Eu sempre entendo que aquele sopro era a própria vida de Deus indo para o homem. Perfeito, um ambiente perfeito, nada errado, tudo certo. Mas ainda assim, eu não sei como é que você faz as suas reflexões, mas rapaz, como é que pode? Um homem tão perfeito, não tinha nada de... Mas ainda assim, o cara vem fazer o que não é para fazer. E polui o ambiente, polui as nossas vidas. Você não pecou na mesma transgressão dele, é isso que Paulo está dizendo. Ele desobedeceu, e quando ele desobedeceu, porque ele era, digamos assim, o pai da raça humana, a raça toda foi atingida por causa da desobediência dele. Fomos afetados pela desobediência de Adão, é isso que Paulo está dizendo. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até que sobre aqueles que não tinham o pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Por que transgressão? Porque ele sabia que não devia fazer e fez. Transgressão, irmão, é quando você sabe ali que não deve fazer e faz. Você transgrediu. Você ultrapassou uma ordem. Você desobedeceu. Toda a ordem que é dada a você, irmão, e que você desobedece, pode ter certeza, há uma penalidade sobre a sua vida. Pode esperar. Há uma consequência, meu irmão. Se tu faltar o teu trabalho sem nenhuma justificativa, né? Faltou o trabalho, aí vai no posto de saúde, aí bate só uma foto, ó. Bate a foto aqui, estou no posto. Aí quer que o teu chefe lá entenda que tu está doente, que tem que abonar a tua falta. Não, irmão. Se tu não trouxer um documento que confirme, que garanta que tu está doente, tu vai ser penalizado, tu vai ter um dia de falta, irmão. E se tu chiar, tu pode até perder teu emprego. E isso é uma lei que vale para todas as esferas, irmão. Sabe, a desobediência, ela sempre vai trazer uma consequência ruim na vida das pessoas. Nós não podemos adotar esse princípio, esse comportamento que Adão teve lá no início, de desobediência. E o apóstolo Paulo ainda continua dizendo que Adão ele era a figura daquele que havia de vir. Quem é que havia de vir? Depois do pecado, Deus teve que providenciar ali uma obra para trazer o homem de volta. Eu falei domingo passado sobre a misericórdia de Deus. Quem estava aqui? Amém. Sobre a misericórdia de Deus. Sabe, a infinita misericórdia de Deus repousando sobre as nossas vidas. Rapaz, Deus é algo assim extraordinário, é uma pessoa extraordinária. Porque Ele não tinha obrigação nenhuma mais de investir nas nossas vidas, mas Ele olhou para mim, para você e disse, rapaz, eu quero continuar esse propósito com o homem. O homem, irmão, é a coroa da criação de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, eu sempre vejo isso. Deus não te colocou num ambiente de qualquer jeito. Deus preparou aquele lugar para você habitar. Sabe, Ele pegou aquela terra sem forma, vazia, chamou a existência, depois que estava tudo pronto, ele colocou o homem lá, um ambiente perfeito. Aí o homem vai lá com a sua desobediência e, desculpa a expressão, esculhamba tudo. Mas Deus, não, eu vou continuar, vou investir, eu vou trazer de volta. Versículo 15, ele vai dizer, mas não é assim o dom gratuito. Que dom gratuito que Paulo está falando, irmão? Não, o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. Há um texto na Bíblia, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Aonde o pecado encontrou um território, a graça de Deus chegou lá sobre aquilo. Superabundou. Aonde existia um pecado, a graça de Deus superabundou, irmão. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Por causa do Senhor Jesus Cristo. Aonde tinha um ambiente de pecado, a graça de Deus veio e, como se tivesse deletado, como se tivesse resetado ali, aonde havia pecado, irmão. Nós não temos mais razões para andar debaixo de um jugo de pecado ou de escravidão, de carne, de domínio carnal. Porque já superabundou. A graça de Deus é suficiente. Quando o apóstolo Paulo estava passando aqueles momentos difíceis, né, que o texto vai dar aquele título do espinho da carne, Jesus esperou ele falar tudo que ele queria, e no final Jesus só disse para ele uma coisa: Paulo, a minha graça é suficiente. A minha graça te basta para tu romper com isso. A minha graça é suficiente para você vencer qualquer circunstância, qualquer situação. A graça de Deus está disponível para a nossa vida, para nós vencermos em qualquer circunstância, irmão. Nós somos indesculpáveis diante da graça de Deus. Não podemos ser crentes infantis, irmão, no jardim de infância. Você não se converteu hoje, já tem tempo de crente. Pode ser que tenha pessoas novas convertidas aqui, mas você que já tem tempo de crente, você não pode estar usando mais de desculpa e de justificativa para andar fazendo aquilo que não agrada a Deus e pecando e querendo utilizar da graça e da misericórdia de Deus para justificar os teus erros. Não, irmão, não precisamos disso. Não há necessidade disso. Existe uma graça repousando sobre a tua vida, meu irmão. Além da graça de Deus, existe o Espírito morando dentro de você. Amém. Comigo é assim, eu acredito que é com você também, irmão, que tem o Espírito Santo dentro de você. Quando você está querendo, ou alguma coisa tentando influenciar a tua vida, contrário à vontade de Deus, meu irmão, algo, não sei com você, mas comigo começa, algo se mexe assim por dentro. Acende uma luz, o testemunho interior, sabe? Vem de uma forma tão forte que você pode, meu irmão, dizer não. Somos indesculpáveis diante da graça de Deus. Eu fiz uma anotação aqui sobre esse versículo 14, que diz assim: a morte reinou, porque mesmo o homem vivendo no pecado, eles não tinham consciência e um entendimento. A revelação do seu estado espiritual em que se encontravam, eles estavam mortos espiritualmente. Por isso, não tem uma dificuldade em entender que a morte de Jesus não foi apenas física, mas também espiritual, semelhança da nossa morte. O que é que eu quero dizer com isso? O pecado atrai o quê? Qual é a consequência do pecado? Morte. Essa morte é física ou é espiritual? E a morte espiritual significa o quê? Separação, né? De Deus com o homem. Não tem como você se relacionar com Deus quando você vive pecando. Meu irmão, a gente vai falhar. E aqui não, eu estou dizendo que a gente vai falhar, não é te incentivando a fazer o que é errado, não, certo? É porque nós estamos limitados, mas vai acontecer um momento ou outro que você vai falhar. Não estou dizendo que você vai fazer um pecado, ridicularizar, escandalizar o corpo de Cristo, não. De repente você pode ter uma discussão e perder o seu controle e falar coisas que não der. Falhou, pecou. Se arrepende, irmão. Não estou dizendo que você se acordar e hoje já começar a pecar. Não tem esse, irmão. Você acorda dizendo isso. Não é verdade? Não tem. Então, quando Jesus ele assumiu a minha culpa e a tua culpa, quando ele substituiu, né, a nossa vida pela dele, ele nunca pecou. Jesus nunca pecou, foi o único homem que nunca pecou. O Jesus homem, que também era Jesus Deus, 100% homem e 100% Deus. Mas quando ele decidiu assumir a nossa culpa, nos substituir, e nós vamos ver isso claramente quando ele está na cruz, que ele faz aquela oração ao Senhor, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? O lama sabachthani. Eu não sou muito bom de hebraico, nem sei hebraico. Isso, quando você vai ver a tradução disso, é o quê? Deus meu, por que me desamparastes? Você já parou para refletir e imaginar Deus abandonando o seu próprio filho? Ou você acha que isso é uma heresia? Alô?
Irmão, se Jesus ele assumiu a minha culpa e a tua culpa, mesmo não tendo pecado, e a nossa culpa era o pecado, e o pecado separa o homem de Deus, o pecado afasta o homem de Deus, e o pecado gera morte espiritual. Uma vez que Jesus assume a minha posição e a sua posição de pecador, ele toma para si todo o pecado da humanidade, e o pecado afasta o homem de Deus. O que foi que aconteceu com Jesus, irmão? Jesus, homem, Deus não pode morrer. A divindade não morre, mas o homem que estava ali morreu espiritualmente. Alô? Uma vez quase que eu apanho porque eu fui dizer isso. Que a pessoa entendeu que eu estava dizendo que Deus estava morrendo. Não é Deus que está morrendo. Não é a pessoa de Deus, a divindade. Mas como Jesus era 100% homem, 100% Deus, esse 100% homem que assumiu a nossa posição e resolveu levar os nossos pecados sobre ele, e o pecado afasta o homem de Deus, o pecado gera morte, cara. Obviamente Jesus morreu espiritualmente. Alô? Você pode ver a responsabilidade que o Senhor tomou para si, de ter que se afastar do seu pai. Primeiro que ele não tinha nada a ver com o nosso negócio, né? Ele estava lá na criação, quando Deus disse, haja luz, houve luz. A palavra estava lá, o próprio João vai falar depois que a palavra estava com Deus, a palavra era o próprio Deus. Se manifestou em carne, habitou no nosso meio, cheio de graça e verdade. Morreu no nosso lugar, assumiu a nossa culpa, se separou de Deus. Não ouviu a voz de Deus quando ele queria, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Você pode entender, irmão, como é perigoso ter uma vida de pecado e o que o pecado pode fazer com você com relação à sua vida com Deus? Mas diga assim, glória a Deus pela vida de Jesus. No versículo 16 ele diz, e não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Né? O juízo veio por causa do pecado. Na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, meu irmão. Jesus veio, se identificou com nós, conosco, nos substituiu e nos justificou. Sabe o que é ser uma pessoa justificada, irmão? É você poder estar diante de Deus como se o pecado nunca tivesse feito parte da tua vida. Quando o Senhor olha para ti, Ele não vê o teu passado, irmão. Tu pode ter sido a pior das criaturas. Mas uma vez que tu nasce de novo, que tu entrega a tua vida para Jesus, né, que tu reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, genuinamente, tu nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Rapaz, quando Deus te olha, Ele te vê uma pessoa novinha em folha. O que é que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Para Deus, quando Ele olha para você, Jorgiano, tudo se fez novo. Ele não quer saber, não sei nem se você teve uma vida assim, mas só um exemplo, Ele não quer saber se um dia você andava no meio do mundo, bebendo, farreando, passando noites acordada, e hoje você decidiu entregar a tua vida. Ele não te vê aquele homem de outrora, Ele vê um Jorgiano novo, obedecendo a Ele, servindo a Ele, buscando se envolver na obra dEle. Sabe, irmão, Deus nos vê assim. Ele não nos vê como o pior dos pecadores, como alguns falam. Ah, eu sou a mosca aleijada que pousou na fezes do cavalo do bandido. Não vale nada. Não, irmão, você é a coroa da criação. E isso não é para nos ensoberbecermos ou nos orgulharmos ao ponto de desmerecermos outras pessoas. Não, irmão, isso é uma segurança que nós temos, é uma confissão que nós temos que fazer todos os dias. Nós não somos iguais a muitos aí fora, não, irmão. Nós não somos apenas uma criatura. Nós somos filhos de Deus. Somos a semelhança, a imagem e semelhança do Pai. No versículo 17, ele vai dizer,
Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais, olha só, se a morte reinou por causa do pecado de Adão, da desobediência, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, esse reinar é aqui agora, não espera reinar no dia que tu for se encontrar com o Senhor, não. Esse reinar em vida é agora, irmão. Como é que nós reinamos em vida, irmão? Obedecendo ao Senhor. Porque a desobediência traz fracasso, mas quando você anda em obediência, você está reinando em vida. Sabe, andar ouvindo a voz de Deus, tendo essa percepção, sabe, da voz de Deus. E aí, quando eu falo a voz de Deus, irmão, não é só, eu quero ouvir a voz de Deus audível, né? Não é só isso não, irmão. Ouvir a voz de Deus é entender que o Espírito Santo está dentro de você, ele é o teu GPS, ele vai dizer o que tu tem que fazer, irmão. Cabe a você fazer ou não, obedecer ou não. Mas eu digo para você, fica com a voz de Deus. Obedece a voz de Deus. Para que você reine em vida. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde havia escassez, agora tem abundância. Aonde parecia que não tinha nada, agora tem provisão. Aonde tinha uma doença, agora tem cura. Agora tem saúde. Agora não tem mais miséria, uma vida de prosperidade. Jesus já fez tudo na cruz, irmão. Maldito se tornou no meu lugar e no teu. O que é que você quer estar querendo buscar aquilo que já foi levado? Na cruz. Parece que o que Jesus fez não valeu nada na sua vida. Entenda isso de uma vez por todas, meu irmão. Jesus pagou o preço que ninguém poderia pagar. Nem o maior milionário do planeta, do universo, o dinheiro que ele tiver, não paga o que Jesus fez. Quando alguém olhar para você, você tem que ter a certeza que o valor da tua vida é o valor do sangue dele que foi derramado. Quanto que vale a sua vida, meu irmão? O sangue de Jesus. O sangue mais precioso. Um sangue que te deixa mais alvo que a neve. Limpo, purificado. Aleluia. Estão comigo, irmãos? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, versículo 19... como pela desobediência de um só, Adão, nós já vimos isso, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de muitos, muitos serão feitos justos. Na verdade, já fomos. Porque quando Paulo estava escrevendo essa carta, irmão, a gente tem que ter sempre esse entendimento. Quando nós lemos a Bíblia, as cartas, Paulo estava escrevendo de imediato para aquele povo, para aquela igreja. Concorda? Mas a palavra chegou até nos nossos olhos. Então, quando nós lemos, está falando conosco agora. Ela se renova todos os dias, essa palavra, irmão. Eu já falei que ela é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Então, quando eu leio aqui na Bíblia... assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Você já fomos feitos. O que Jesus fez, já foi feito. Se alguém hoje aqui decidir entregar a sua vida para Jesus, você está tomando posse daquilo que já foi feito lá atrás. Entende? Não, Jesus não vai morrer agora para que você seja justificado. Não, já foi feito. Jesus disse, Pai, está aqui, eu morri por todos. Não sei nem quantos habitantes tem na terra. E quantos vão nascer. Mas já foi feito por todos. Entende, irmão? Então, se você entender que você já é a justiça de Deus, se você entender que você já foi justificado, se você entender que você já foi perdoado, a linguagem que as pessoas usam lá fora, você não vai usar. Sabe? Não use essa linguagem. Se você ainda não tem uma segurança doutrinária, você congregando na nossa igreja, Verbo da Vida, se você ainda não tem uma segurança doutrinária, não fala coisas que você não sabe.
Fica calado, irmão, e vai buscar em Deus ajuda. Vai buscar em Deus, nas pessoas que Deus levantou, nos ministros, nos mestres da igreja. Mas não fala que você é o pior dos pecadores, porque você não é. Se alguém quer ser assim, deixa quem quiser ser. Tenta ajudar, meu irmão, tu não é mais. Porque Jesus já pagou um preço por isso. Quando alguém diz que continua um pecador, um miserável, o mais miserável dos homens que sou, ele está pegando tudo que Deus fez por meio de Jesus Cristo e está jogando numa lata de lixo. E nós não vamos fazer isso, irmão. Não é esse entendimento que nós precisamos ter. Sabe, entender quem você é em Cristo é exaltar a Deus. É dar a glória a Deus. Você entender o que Cristo fez por você, é dar a glória a Ele. Não é você. Por causa de você, você não consegue nada. Mas é por causa de Cristo. Cristo fez algo tão glorioso, tão poderoso, que nós precisamos externar isso. Exaltar isso por meio das nossas vidas. Quando você diz que é justiça de Deus, quando você diz que você é filho de Deus, não é desmerecendo que não é, não. É só reconhecendo aquilo que Deus fez por você por meio de Cristo. E nós não podemos perder essa revelação, irmão. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. O povo que gosta de ouvir os pregadores da internet, tem muita gente boa. Tem muita gente pregando sério mesmo, mas tem muita gente falando besteira, irmão. Cuidado. Cuidado, porque de repente você está ouvindo só o que a internet diz, aí daqui a pouco você está ouvindo tanto aquilo, ele fica tão forte, né? O cara tem tantos seguidores, é um cara famoso, tem relevância na internet, daqui a pouco você está querendo falar dentro da igreja. Aí a gente tem que ter cuidado. Eu lembro de uma pessoa que teve uma época que ela passava por uns problemas de depressão, e eu sempre dizia, rapaz, lê a Bíblia, lê o livro tal, mandava ministrações, links de ministrações. Mas quando eu ia ver as postagens da pessoa, era só coisas que eram contrárias àquilo que a gente ensinava, sabe? E eu ficava pensando, rapaz, a gente tenta ajudar, a gente manda uma palavra, a gente ora, mas parece que a pessoa não quer, ela escolhe mesmo ficar naquela vida do que receber as orientações dos seus líderes, que está realmente com cuidado com a sua vida. Irmão, a gente tem uma livraria aqui, ó, com tantos livros bons que vai poder te ajudar a abençoar a tua vida, doutrinariamente falando. Porque a melhor leitura que a gente tem é essa daqui, irmão. Essa daqui é a melhor leitura. Na verdade, é a única leitura. Não é a melhor, ela é a única leitura confiável, plenamente, 100%. Porque é inspirada por Deus. Tem o sopro de Deus aqui nessa palavra. Mas nós temos uma livraria tão gloriosa, irmão, que vai te ajudar a ter uma firmeza doutrinária, que vai te ajudar a saber quem tu é. Hoje as pessoas dizem que uns querem ser cachorro, outros querem ser gato. Agora, recente, eu vi o cara mandou fazer uma roupa de cobra, anda se arrastando no chão. Que coisa horrível, meu irmão. Isso aí, meu irmão, é uma afronta a Deus, sabe por quê? Porque Deus te fez a imagem e semelhança dele. Sabe, foi ele mesmo que disse, quando Deus foi formar o homem, ele nem egoísta foi. Ele disse, vamos fazer aqui o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe, Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, você é um ser espiritual, possui uma alma e habita num corpo, semelhante a ele, irmão, trino. E por que essas pessoas querem ser gato, cachorro, papagaio? Tem gente que muda a própria natureza, irmão. Fazem cirurgias para se parecer com o animal. Isso é uma afronta, irmão, contra Deus. Deus, ele é tão misericordioso, voltando aqui na misericórdia, que Deus não fulmina pessoas assim. Deus não é um Deus vingativo, furioso, né? Um ditador que está ali querendo... Ele não é, irmão. Tem pessoas que querem que ele seja, ele nunca vai ser. Entende? Às vezes as pessoas nascem com uma natureza que Deus deu, uma espécie, aí eles querem se transformar em outra pessoa, aí se tiram os seus órgãos, arrancam os seus órgãos. Aí imagina só, irmão, uma pessoa que de repente nasceu sexo feminino, nada contra, não quero ofender ninguém, mas eu estou usando o que a Bíblia nos ensina. Não me interprete mal se alguém está me ouvindo na internet, nada contra. Cada um faz da sua vida o que quiser, irmão, se comporta como quiser.
mas tenha só uma consciência de que você vai ser responsável por tudo que você faz. Aí eu fico imaginando uma pessoa que de repente tira lá, uma pessoa do sexo masculino, arranca lá suas partes, seus seios. Daqui a pouco ela é tocada pelo Espírito Santo de Deus, sei lá, se converte, né? Como que será essa regressão, irmão? Será que vai ser possível de botar seios novamente? Será que vai ser a mesma coisa? Um homem que de repente deseja ser uma mulher e arranca lá o seu órgão genital e de repente ele se converte. Como que será a vida desse homem, irmão? Será que vai dar realmente para reconstituir? Entende? Deus nos criou perfeito. Sabe, cada detalhe que existe em nós, Deus foi perfeccionista. Às vezes você fica olhando pessoas que querem ter uma mãe, quer ter sei lá, por alguma razão, perder um seio. Aí tem pessoas que têm tudo bem saudável e tira. Ô, meu irmão. Tem pessoas que querem não ser mãe, aí as pessoas que podem ser mãe estão lá, engravida, aborta, aí engravida, aborta, engravida, aborta, engravida, aborta. E pessoas querendo ser mãe, e as pessoas muitas vezes podem e pecam contra Deus. Deus perdoa, irmão. Deus perdoa essas pessoas. Deus ama essas pessoas. Deus não concorda com o que elas fazem. Nós não concordamos. Tudo que for contra a palavra de Deus, irmão, nós não temos a obrigação de concordar. Sabe, pode chegar hoje aqui uma pessoa que pensa dessa forma, sei lá, um homossexual, uma lésbica, ela vai ser bem recebida aqui, irmão. Sabe, se chegar aqui um bandido, um faccionário, vai ser bem recebido. Nós não vamos fazer aqui acepção de pessoas. Mas, irmão, uma coisa é você chegar desse jeito, outra coisa é você permanecer assim. Se você quer ser ajudado, nós vamos te ajudar, mas não tem como a gente compactuar com aquilo que você acha que é certo e que a palavra vai contra. Não, mas eu quero ficar aqui, eu quero vir para a igreja. Você vai ficar aqui 10 anos vindo para a igreja, mas você nunca vai ser reconhecido como um membro dessa igreja. Porque eu não quero pecar contra Deus. Entende? Você vai ser bem recebido, vai vir louvar, vai orar, mas você não vai ser considerado um membro do corpo, porque existem princípios, existem critérios que nós precisamos, sabe, irmão, se submeter a isso. Sabe, não importa, a gente não está preocupado, vamos encher aqui a casa, todo mundo fazendo o que é errado, o importante é estar cheio. Não, irmão, não. Nós queremos uma casa cheia de pessoas santas, transformadas, mudando vidas, influenciando pessoas. É isso que a gente quer, irmão. Sabe, e o Espírito Santo, a unção de Deus, pode fazer isso nas nossas vidas. Eu quero concluir, eu sempre uso o meu exemplo, irmão, porque é coisa que eu vivenciei, experiências, né? Quando eu entendi isso, essa questão do que Cristo fez, né? Como foi que eu fui para o Senhor? Eu sempre falo isso, né? Eu fui para o Senhor porque eu queria me livrar de vícios antes. Eu tinha problema com vício, drogas, bebida, prostituição, e eu queria me livrar. Sabe? E na minha força eu não conseguia, na época. Então, eu disse, cara, a única forma que eu... E sem contar as inimizades, porque eu vivia de uma forma tão deliberada que eu era arrogante, eu era um cara que qualquer coisa queria brigar com as pessoas. E eu criei muitas inimizades. Então, chegou um tempo em que eu não conseguia sair mais nem de casa, porque as pessoas queriam me matar. E eu, cara, só tem uma forma de eu mudar essa situação, eu vou para a igreja. Olha só a minha motivação, eu queria ir para a igreja porque eu queria me livrar dessas coisas. E Deus não me condenou por isso não, mas era ignorância minha, eu não entendia nada, eu queria mesmo era me livrar, mas eu sempre tive assim, cara, se for para a igreja, dá certo. E eu fui para a igreja, deu certo, eu me converti, me arrependi dos meus pecados. E as coisas foram acontecendo, Deus foi me transformando, sabe? Aquelas vontades já não tinham tanta força na minha vida, algumas pessoas que eram contra mim já não me olhavam mais, alguns foram eliminados, não que Deus quis, né? Mas por causa da vida que vivia, foi eliminado. Graças a Deus, mudei, não fui eliminado, não, estou aqui. Então, essas coisas foram mudando, e quando a revelação chegou, quando a maturidade chegou, quando o entendimento chegou, aí eu fui com a intenção errada. Deus me aceitou com a intenção errada.
Mas agora eu tenho entendimento. Por que é que eu estou em Cristo, meu irmão? Porque ninguém fazia o que ele fez. Ele me salvou, cara. Ele me salvou, ele me resgatou. Hoje eu tenho entendimento de que eu sirvo a ele, não é só porque ele me tirou dessas coisas, não, irmão. Ele tira qualquer pessoa hoje. Você pode ir com essa intenção. Agora, quando o entendimento chegar, você precisa entender uma coisa. Hoje eu estou em Cristo, hoje eu sou do Senhor. Não só porque Ele me tirou dos vícios, mas porque Ele é suficiente na minha vida. Ele é o único, irmão, suficiente. Ele supre todas as minhas necessidades. Ele me resgatou de um lugar onde ninguém podia fazer nada por mim. Rapaz, eu vi numa situação tão difícil que as pessoas não queriam ter mais nem amizade comigo. Deus não quis saber disso, irmão. Ele não puxou a minha ficha criminal e disse, rapaz, você não dá certo, não. Fique por aí mesmo. Ah, para o inferno que é melhor. Não, não disse isso. Ele tem jeito, irmão. Vem para cá que tem jeito. E a gente começa a ter esse entendimento, né? Onde abundou o pecado, a graça de Deus veio e superamudou sobre a minha vida. Ninguém nem acreditava, irmão. Quando eu me convertia, ninguém nem acreditava. Era gente, rapaz, será que é mesmo? Esse daí fez alguma coisa, está se escondendo aqui dentro da igreja, pode esperar. Não, eu estou me escondendo já há mais de 20 anos. Eu me converti em 2002, nós estamos em 2025, 23 anos? Estou 23 anos me escondendo. Até agora, Satanás não me encontrou e nem vai encontrar. Mas sabe que nós estamos escondidos em Cristo mesmo, Cleiton? A Bíblia diz que nós estamos nas regiões celestiais, assentado com Cristo. Ei, Satanás não chega lá. Satanás não tem acesso ao trono de Deus. É lá que nós estamos escondidos, nas regiões celestiais. Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. E é nessa porção que nós estamos. Então eu quero dizer para você, irmão, que está aqui essa noite, que ainda Satanás, de alguma forma, tenta te condenar, te apontar coisas. Fala para ele qual é o futuro dele, irmão. Nós vamos estar com o Senhor. E ele vai estar num lago de fogo e enxofre. Então, toda vez que Satanás se levantar contra você, contra a sua família, contra as suas finanças, contra a sua saúde, diz para ele, Satanás, o teu futuro é um lago de fogo e enxofre. O meu é estar com o Senhor na glória. Tem jeito para você, irmão. Amém. Eu não sei se tem alguém aqui essa noite, eu quero concluir. Não sei se tem alguém aqui essa noite que ainda não entregou o seu coração para Jesus. Não sei se você foi abençoada, quero que sim. E nessa noite você deseja se render ao Senhor, entregar a sua vida, sabe? Com esse entendimento, irmão. Não importa como tu vai vir, não importa como tu vai chegar. Não importa, meu irmão. Assim como pessoas não davam nada por mim, hoje tem gente do mesmo jeito. Não queira, meu irmão, que as pessoas no início deem nada por você, não. O que Deus der por você já é suficiente. Suficiente para te levantar e te tirar do local que tu estás. Eu não sabia orar, eu disse, rapaz, eu estou indo receber esse Jesus aí, que esse homem está falando aí. Pode ser que quando eu sair daqui, volte a fazer as mesmas coisas. Mas eu não vou desistir, não. Desse jeito foi a oração, bruta, ignorante, sem conhecimento. Ora, teve jeito para Pedro, meu irmão. Que dirá para nós? Amém? Tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus? Ou se reconciliar com o Senhor? Nós vamos aqui celebrar a ceia. Fazer isso com consciência. Amém? Saber o que significa esse sacrifício que Jesus fez. Jesus, quando estava celebrando ali aquela ceia, ele estava ali terminando o que a antiga aliança fazia, que era pegar aquele cordeiro pascal para sacrificar, e ali ele estava começando a dizer, rapaz, eu sou o cordeiro pascal. E ali instituindo aquela ceia, aquela cerimônia, onde ele pega o pão, pega o vinho, simboliza o seu corpo, o seu sangue, o sacrifício que vai ser feito logo, momentos depois. E eu sempre acho interessante que Deus, ele não... Pode vir o louvor para cá, os diáconos podem já
Ele não lançou fora Judas porque ia trair, nem Pedro que ia negar. Participaram da ceia. Né? Porque hoje em dia as pessoas, pode participar da ceia não, porque não é batizado. Não pode participar da ceia não, porque não é casado. Não pode participar. Meu irmão, mas a gente vai entrar na Bíblia, aqui a gente não vai encontrar nenhum empecilho nesse sentido. Quando o apóstolo Paulo usa o texto lá de 1 Coríntios, eu quero ir para lá, os irmãos já vão começar aqui, e os diáconos vão. No 1 Coríntios 11, 23, nós vamos servir a ceia. Lá no finalzinho, ele diz que o homem tem que examinar a si mesmo. O pessoal quer examinar a vida dos outros, né? Rapaz, vamos olhar se ele vai